Fala pessoal do pedal, bem-vindo aí ao canal Ciclo Educação. Vamos tentar hoje dar algumas informações sobre uma pergunta que surgiu em um dos meus vídeos aí no canal, que foi uma pessoa me perguntou como eu cuido da bicicleta durante a viagem. É uma pergunta bastante interessante. Na verdade, em toda a minha caminhada de pedal, eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de pergunta. Bastante interessante, né? Estamos aqui num bairro da Ilha do Governador, o Jardim Guanabara. Estamos em frente à igreja Nossa Senhora de Fátima. Aqui é uma região alta, né? Não dá para ver muito bem porque o tempo está meio nublado, mas lá ao fundo nós temos a Ponte de Niterói, o Pão de Açúcar e o Corcovado. Então vamos lá, né? Eu vou acrescentar mais um dado em relação a essa pergunta, né? Como cuidar da bicicleta durante a viagem. Eu incluo aí também o ciclista, né? Essa dupla tem que funcionar bem. Se uma das partes não funcionar como deve, provavelmente você vai ter algum tipo de dificuldade na viagem, ou dependendo da situação, até interromper a viagem, né? Então é bastante interessante cuidar da bike e cuidar de você também, né? Eu classifico de um ponto muito importante que o cuidado da bike ele vem até antes da própria viagem. Então, como ela vai se comportar durante a viagem, vai depender muito de como você cuidou dela antes, né? Na própria preparação sua e da bike para a viagem, como a manutenção. Então, isso independente da qualidade da sua bicicleta, tá? É claro, se você tem uma bicicleta de uma qualidade melhor, a possibilidade de você ter algum tipo de problema também é menor, né? Mas qualquer bicicleta você consegue fazer uma viagem, qualquer uma. Mesmo as básicas, você dando uma ajeitada nela, uma boa manutenção, você vai. Já vi gente fazendo isso, tá? E viagem até longa. Então, a bicicleta não é um empecilho, tá? Mas tem que cuidar dela sim. É claro que os principais componentes aí que você tem que estar de olho para que realmente tudo transcorra com mais tranquilidade são os rolamentos. Roda, rolamento central, que é aqui próximo ao pedal, e esse rolamento aqui do guidão, tá certo? Tendo esses aí de uma qualidade muito boa, dificilmente você vai ter problema. É claro que assim, é muito importante que você faça uma excelente manutenção antes da viagem. E esse antes, eu aconselho que não seja assim na véspera, muito perto, né? Porque alguns ajustes que forem feitos podem não ficar muito bem ajustados. Então eu aconselho assim, eu faço a manutenção geral dela um mês ou um pouquinho antes da viagem. Um mês ou um pouquinho mais antes da viagem. Para que eu possa testar tudo que foi feito nela. E se precisar fazer algum reajuste ainda antes da viagem, eu tenho tempo para isso, tá? Então, isso é o que eu faço, tá? E eu faço uma revisão geral antes. E quando volto, eu faço outra também, né? Nem que seja só para olhar como está, né? Você pode fazer isso, né? Só que as bicicletas mais modernas, elas precisam de ferramentas muito específicas para cada parte da bicicleta, né? Nem igual antigamente, que umas 3, 4, 5 chaves você fazia manutenção geral da sua bike. Eu desmontava minha bicicleta toda no passado, né? Hoje já dependo de uma ferramenta única para uma determinada parte da bicicleta, né?
e às vezes um conhecimento específico, né? Então dificultou um pouquinho, as mais sofisticadas, né? Essa aqui, por exemplo, precisa de algumas chaves específicas para cada parte em que for mexer, tá? Então eu prefiro usar um mecânico de bicicleta, né? Eu tenho né, um de confiança, só ele mexe na minha bike, ele sabe o que eu faço, conversamos, trocamos figurinhas em relação à bicicleta, o que eu acho que tem, ele também dá opinião. Ele é até muito mais rígido do que eu, né? Qualquer suspeitazinha que ele acha que possa dar problema, ele já sugere uma troca, né? Troca de peça, né? Eu tenho uma filosofia assim, eu tenho uma bicicleta boa, né? Então se um dia houver um desgaste de uma peça, assim, a minha filosofia é ou boto igual ou melhor, entendeu? A não ser que no momento esteja passando por um problema financeiro, que não devo botar de um precinho mais elevado, eu boto uma peça mais simples e assim que puder eu volto a peça uma qualidade melhor, certo? Então assim, começa antes, tá certo? O cuidado com a bike. Então e durante, né? Que eu me lembre, eu não, assim, são raras as vezes que eu tive algum tipo de problema com a minha bicicleta a nível mecânico em minhas viagens. O cuidado que eu tenho durante ela, assim, geralmente eu nem limpo ela durante a viagem, né? Uma coisa que eu tenho feito nas últimas foi a cada 3 ou 4 dias de viagem, eu dou uma limpada nela e tiro totalmente o óleo da corrente, né? E coloco um novo. Com um paninho, qualquer paninho que eu arrume, paninho de chão, paninho, qualquer pano, de preferência seco, em que eu realmente tire todo o óleo que tem ali e coloque um novo, né? Tem funcionado muito bem, né? Tem demonstrado a proteção da relação e a resposta correta da corrente com os passadores, né? Isso eu tenho feito ultimamente. No mais, eu só fico observando, né? Como é que a bicicleta se comporta, algum ruído que não tinha passou a ter, tento descobrir e sanar o problema, né? Coisas simples, né? Porque se você deixar para coisas mais graves acontecer para resolver na viagem, eu acho bem problemático, porque se você tiver uma bicicleta um pouquinho mais sofisticada, dependendo de onde você esteja e precisar de uma reposição, você não vai nem conseguir repor, né? Então isso também é uma coisa na hora do planejamento da viagem, por onde você vai passar. Até nível, se for o caso, você levar peça sobressalente. Eu não faço isso, não levo. A minha é bem básico, tá? Eu levo um conjuntinho pequeno de ferramentas, que eu mesmo, em boa parte de regulagens, né? Remendo, né? Para furo, uma câmara reserva. Óleo, né? Exatamente o que eu expliquei agora. Mas é basicamente isso. O que, a nível de cuidado, é claro. Se um dia você tiver a presença de muita poeira, né, em caso de estrada de terra, ou então a presença de chuva, água, né, aí isso muda totalmente o cuidado com a bike, né. Em uma situação, eu fiz um percurso todo ele com chuva, deu um total de, acho que se não me engano, de 4 a 5 horas de pedal, em que eu saí de uma cidade para chegar em uma outra, né. Isso é uma viagem longa que eu fiz. E assim, eu peguei chuva o tempo todo. Se tive aqui uns 10 minutinhos sem chuva, acho que foi muito. Então, o que aconteceu? A água praticamente lavou a minha corrente. Faltando acho que são uns 2 quilômetros para terminar, para chegar à cidade, a minha bicicleta estava fazendo um barulho assim insuportável na corrente, né, no movimento da corrente. Basicamente, quando ela está lubrificadinha, não tem barulho, mas muito barulho, em que eu tive que parar na chuva e colocar óleo. A corrente estava limpa, totalmente limpa em relação a óleo, né? Ou seja, seca, né? Seca no sentido do óleo. E aí os passadores já não estavam respondendo, né? Porque ela estava travando ao passar a marcha. Chegou um momento em que ela até chegou a sair,
a corrente. E aí criou um problema porque ela chegou a dar um nó quando saiu, né? E na chuva, não tinha acostamento na pista, e veículos passando, e aí foi bem complicado, né? Mas são situações de viagem. Consegui resolver o problema, botei um óleo, continuou fazendo muito barulho apesar do óleo, porque o óleo praticamente não ficou, né? Continuou chovendo, mas como estava perto eu consegui chegar. Aí nessa situação, em que você pega muita água, você chegando lá, não é interessante você colocar o óleo logo em seguida. Você vai ter que secar a corrente. Secar no sentido da água. Porque assim, quando misturar o óleo com a água e houver movimento, né, o óleo não vai ser tão eficiente como ele é sozinho. E o óleo com a água já demora um pouquinho também a dissipar, a evaporar. Então é bem interessante você secar bem, né, antes de colocar. Nem que você limpe bem. É claro que as correntes têm uns elos, né? Nesse elo não tem como dentro você tirar essa água que está dentro, nessa umidade, em que vai se misturar com óleo se você colocar. Já fiz isso algumas vezes e ela não respondeu. Ela demorou uns 3 a 4 dias de pedal para voltar ao normal, até aquela água sair. Ela continuou fazendo um barulho diferente. Até que em determinada situação eu fiz uma manobra assim que eu achava que poderia dar certo e deu, né? Eu cheguei no meu dia de descanso, em que eu cheguei numa pousada, e no dia seguinte eu não ia pedalar, eu ia descansar, para no outro dia seguir viagem. E ela tinha pegado uma água antes, então não tinha conseguido tirar essa água da corrente, e eu coloquei óleo, porque ia continuar pedalando, né? Então nesse dia eu tirei todo o óleo que já estava misturado com a água, e não coloquei o óleo em seguida. No meu quarto tinha um ventilador, eu deixei o ventilador exatamente em direção às correntes e os passadores, né, para que o vento tentasse tirar aquela umidade, né. Basicamente ficou o ventilador ligado o dia inteiro lá, na bike, né. Aí só à noite, na véspera de eu seguir a viagem do seguinte, que eu fui e coloquei óleo. E deu certo, realmente a água tinha evaporado com o vento que eu coloquei. Então isso foi um artifício que eu criei no momento e que deu certo. Se um dia vocês precisarem, podem fazer que dá certo. Mas assim, é bem interessante que você tire bem a água e o óleo antigo o máximo possível, tá? Essa parte do ventilador deixe que seja só para um mínimo que precisa ser tirado. Mas funcionou, tá? Em relação à poeira, né? A poeira vai grudar no óleo, vai criar tipo uma casca, né? E é provável que você perca a lubrificação mais rápido também, porque aquelas placas de óleo com a poeira do barro, ela seca e cai, e aí o óleo, aquela poeira de barro leva o óleo junto. Então é provável também que você precise lubrificar mais vezes, né? E é sempre assim, se tiver tempo, e mais aconselhável, é que você limpe a corrente antes de passar um novo óleo. A não ser que seja uma emergência em que você precise lubrificar rápido porque você está numa situação e a corrente está fazendo muito barulho. Tá? Mas se tiver um tempinho, limpe e depois aplique um novo óleo. Certo? E cuidar de você também, né? Que essa máquina junto com aquela que vai resultar no prazer de pedalar. Então assim, a hidratação, a alimentação e o descanso são fundamentais numa viagem de bicicleta. Fundamentais. O corpo, numa fadiga muito intensa, ele pode ser colocado em risco. Ok? Mas isso, de repente, eu posso falar em outro vídeo, explicando alguns cuidados que muita gente despreza. Tá? Então, aqui, o cuidado começa antes, mesmo nos seus treinamentos e preparação. Você tem que usar a bike com mais cautela, né? Com cuidado, tentando protegê-la, já que você pretende viajar com ela. É seu transporte, é sua bagagem, sua mala, como eu digo, né? Enquanto eu estou me deslocando, ela é meu transporte. Quando eu chego onde eu vou ficar, ela passa a ser minha mala, né? Então, precisa cuidar, e de você também. Ok? E é basicamente isso. Eu não faço muita coisa durante o percurso, durante a viagem, né? Eu procuro resolver as coisas, qualquer dúvida, antes. Alguns probleminhas acontecem, né? Uma troca de pastilha, né? Isso aí, de repente, faz parte. E aí, são coisas que você pode ter perto ou fácil de você conseguir onde você for passar. Tá certo? É claro que o freio a disco já é um pouquinho mais complicado,
você for muito para o interior, você vai ter dificuldade de fazer algumas manutenções ou trocas de peça, por não achar. Tá? Isso eu estou falando aí de Brasil, né? O nosso país é enorme. Tem lugares que realmente você não encontra coisas que você acha que é básico para você. Entendeu? Então, assim, ajuste de freio, de passador, então tem ajustes finos que você faz de emergência, né? Regulagem na própria bike aqui no guidão que você faz com a mão, sem ferramenta, isso tudo faz parte. Mas assim, problemas mais graves é interessante ser evitado antes, avaliado antes, para que você não venha a descobri-lo durante o percurso. Pode acontecer? Pode, mas com o mínimo de planejamento você pode tentar evitar isso. Tá certo? Então assim, o cuidado com ela é realmente, então como eu falei, antes de viajar, nos treinamentos e durante, observando a bike como é que ela se comporta. Tá certo? Não tem muito o que fazer durante, né, na minha opinião. Se você fez o dever de casa, bem feito. Tá certo? Se gostou, dá uma curtida aí. Se não fez sua inscrição, faça. Obrigado pela visita, pela paciência. Pedalar faz bem para todos. Valeu, pessoal.